Convite a Platão, por Giovanni Reale. A tradução é de Maurício Pagotto Marsola, edições Loyola, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, PayPal. Os links estão todos no descritivo. Há também a lista de desejos da Amazon, através da qual o Alan nos comprou este queridíssimo livro, Convite a Platão. Muito obrigada, Alan. Ou Alan, não sei qual a entonação. Muito obrigada. Obrigada por esta obra, pelo recado que veio junto. Muito obrigada mesmo. Peço, inclusive, desculpas pela demora. Alguns livros eu demoro aqui para gravar, desde que são comprados, desde que chegam. Mas, em algum momento, gravo-os. Ei-lo. E também é possível auxiliar o canal através do Seja Membro. Tornando-se um membro, você pagará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento e que você escolhe o valor de acordo com a sua possibilidade. Muito obrigada pela presença, meus caros. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Começamos Convite a Platão. Introdução. Uma filosofia magistral, por Roberto Radice. Por certo tempo, em verdade não muito longo, Giovanni Reale carregou o peso de um juízo negativo que, sem dúvida, não o alegrava, mas tampouco freava sua intensa atividade. De qualquer modo, para ele, isso traduzia uma certa desafeição pelos circuitos normais da comunidade acadêmica e certo isolamento nesse âmbito. A abordagem a seu respeito se dava em razão do fato de suas obras serem fáceis de se ler, quase sempre extensas sínteses, não específicas, e, além de englobar grandes problemas de exegese ou de caráter histórico-filosófico, com frequência pretendiam retirar do conteúdo estudado consequências de caráter amplo, quando não advertências ao tempo moderno. Isso produzia a ideia de que ele fazia um uso ideológico da história da filosofia, com a finalidade mais ou menos oculta de batizar a sabedoria antiga, dadas as convicções religiosas que o animavam. Mas, pelo que se saiba, ninguém nunca duvidou de sua extraordinária competência profissional depois que, a partir dos anos 60-70, havia realizado para as maiores e mais exclusivas coleções pesquisas especializadas de absoluto valor e totalmente inovadoras. Por exemplo, sobre a metafísica de Aristóteles, em 61 e 68, sobre Melisso, em 70, e sobre os Eleatas, em 67. Reale reconhecia explicitamente esse caráter polêmico no prefácio de A Sabedoria dos Antigos, que pode ser ouvido aqui no canal, abre aspas. Seja lícita nesse ponto uma recordação pessoal. Há algum tempo, alguns colegas me acusavam de ser pouco científico, pois demonstrava crer ainda em algumas das coisas ditas pelos antigos, e, portanto, em sua opinião, lhes tratava metodologicamente de modo inconveniente, como materiais espirituais ainda aproveitáveis, enquanto deveria, ao contrário, tratar aquelas filosofias de um modo distanciado,
como um biólogo manipula seu material in vitro. Fecha aspas. Em verdade, por trás dessa avaliação ocultava-se a ideia de que ele fosse, sobretudo, um grande divulgador. E assim como divulgar deriva de vulgo, e raramente o vulgo está no espectro dos sábios, e implicitamente sugeria-se a seu respeito o papel de filósofo diluído, de baixa intensidade. No entanto, Reale jamais fez divulgação ou comunicação, a qual, com frequência, mais que retirar a competência de algo, sua informação e objetividade, acrescenta-lhe o caráter de persuasão, com base no fato de que nenhum discurso pode ignorar um público. Em seu caso, contudo, havia uma motivação mais profunda da convicção do que a humanidade atual estivesse cultural e psicologicamente doente, e de que a filosofia, sobretudo a antiga, estivesse em condições de curá-la. Para ele, a comunicação do saber filosófico não era uma questão de intelectuais, mas um dever moral, uma espécie de missão humanitária, pois equivalia à administração do maior número possível de doentes do remédio para curar. Antes, em certos casos, assumia a forma de uma verdadeira e própria vacinação em massa. Assim como os remédios in vitro fazem tão bem ao progresso, mas nenhum bem aos doentes, enquanto permanecem in vitro nos laboratórios, a difusão da filosofia, equivalente aos remédios nas farmácias, era considerada por ele uma tarefa obrigatória. A doença aqui é o niilismo, uma verdadeira pandemia que contagiou toda a civilização. Em A Sabedoria dos Antigos, dava-se dele uma definição teórica com base no pensamento de Nietzsche, que pode ser ouvido aqui no canal, apresentando-a como negação de uma série de princípios basilares, os quais correspondem aos teoremas expressos pela sabedoria antiga, particularmente a platônica, que na tradição ocidental perpetuaram-se por séculos, absorvendo a contribuição da mensagem cristã. Para Reale, são substancialmente os seguintes: 1. Deus como princípio primeiro, origem não tanto das coisas, mas das regras do mundo e, indiretamente, da moral. 2. O fim último. 3. O ser. 4. O bem. 5. A verdade. O Deus do qual Nietzsche fala é tanto aquele do cristianismo, em seu juízo responsável por uma moral fraca para doentes, quanto o do mundo dos valores absolutos, de modo que todos os outros termos que se tenha em vista podem ser nele resumidos. Efetivamente, pela prova dos fatos e também pelo exame da história, segundo a opinião do filósofo alemão e da cultura dominante do mundo moderno, esses dogmas não têm mais nenhum sentido nem fundamento credível, e o homem nihilista, tornado órfão de Deus e de todos os seus valores, vive como exilado, reduzido a pão e circo, panem et circenses, consolado por religiões efêmeras, dirigido por ideais de fôlego curto, se não tantas vezes vítima das drogas. Tudo isso pode transformar-se numa condição estável e dominante, pois o necessário para sobreviver é fornecido, independentemente da vontade individual, por uma espécie de pensamento técnico e econômico que parece caminhar por conta própria sem necessidade de escolhas pessoais, movendo-se automaticamente na construção do bem-estar. A comodidade e a acessibilidade ao bem-estar se pagam, no entanto, com a perda da liberdade e do conhecimento e com a redução do indivíduo ao nível de consumidor. Em suma, aos olhos de Reale, que cita Lorenz em A Sabedoria dos Antigos, o status de consumidor relega o indivíduo, abre aspas, à passividade, o encoraja ao estado de ânimo fraco e preguiçoso que caracteriza não apenas o homem cansado, mas também o homem saciado, para não dizer supernutrido, fecha aspas. Em poucas palavras, o contamina com uma doença mortal. Contudo, para Reale, no fundo de tal diagnóstico, que se alimenta da tradição filosófica dos séculos XIX e XX, há uma ideia ainda mais determinista e explicativa que faz referência à natureza totalizante da filosofia.
Uma filosofia pode ser correta ou equivocada de acordo com o ponto de vista, mas, se renuncia a explicar o todo, perde a sua essência e se torna inútil. A tal ponto, não se compreende sequer qual é o seu sentido, pois, como consequência dessa renúncia, passa a competir com uma das ciências particulares sem ter as credenciais e a corroboração para poder competir com ela, de tal modo perdendo-se. Se transferirmos o discurso sobre os conteúdos para a atividade que os compõe, um homem que tem a sua intenção voltada apenas ao particular e nenhuma visão para a totalidade de si, do mundo e da história, revela a mesma fragilidade, inconsistência e passividade que reprovamos no consumidor. Portanto, não é exclusivamente o conteúdo do saber filosófico, mas a própria prática da filosofia, isto é, as perguntas sobre os problemas fundamentais e sobre a natureza do todo, a ter propriedades terapêuticas. Mesmo se, conforme Reale, nesse âmbito, os melhores efeitos pareçam ser obtidos com a filosofia de Platão. Platão pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Foi Platão quem inventou o ideal, correspondente ao mundo das ideias, e deu-lhe uma realidade suprassensível, estável e fora do tempo e da história. Foi ele também que considerou a natureza e as obras humanas, e que na fixação de sua doutrina claramente distinguiu as fases nascente e originária da visão do verdadeiro da fase da comunicação, conservando uma à oralidade e ao ambiente da escola, onde às vezes uma luz se acende como uma centelha que se incendeia, e outra ao diálogo oferecido à leitura de todos. Ainda que tivesse Platão como modelo, Reale nunca pensou numa filosofia de elite e, como consequência, num salto valorativo entre a produção e a difusão dos conteúdos, mas considerava o resultado da pesquisa como a fase experimental do remédio e sua administração e assunção como seu resultado conclusivo. O fim da filosofia reside em sua capacidade de cura. E um Platão in vitro não cuidaria da alma e da mente de ninguém. Essa concepção de fundo, sem nada tirar da investigação dos textos, revela a linha de desenvolvimento do pensamento de nosso estudioso. Explica também sua ação de docente e de comunicador, o esforço profuso na direção de muitas coleções de filosofia, a prioridade dada às traduções dos filósofos. Sobretudo, a tradução das grandes obras filosóficas serve para fecundar o terreno, para levar o leitor à abordagem totalizante e contemplativa, que é o princípio ativo da terapia antinihilista. Não deixar-se levar pelo momento e pelas circunstâncias, não crendo sequer na ideia de que a filosofia possa transformar-se em praxis, pois quando pretende agir diretamente, então renuncia a si mesma e a sua tarefa específica de contemplação. Para Reale, a contemplação é uma espécie de ancoragem que, no fluxo do efêmero, lega o indivíduo aos valores absolutos e o orienta. De tal modo, compreende-se por que, sempre à maneira de Platão, o processo do conhecimento induzido pela filosofia se traduz num ato de conversão do sensível ao suprassensível, da falsa à verdadeira dimensão do ser, onde está a cura. Tudo o que dissemos de Giovanni Reale não se deixa fechar numa perspectiva abstrata, mas sim num âmbito essencialmente educativo para a precisão da projeção comunicativa. Se olharmos os homens afetados por uma doença intelectual, veremos que a cura deve ser difusa e constante. A doença é identificada em seu início, e isso justifica o grande empenho que, junto a Antiseri, o levou à produção de uma história da filosofia destinada aos colégios, a partir dos anos 70, rumo à editora La Scuola, e compreenderemos também a tradução em forma teatral para o ator Carlo Rivolta de alguns diálogos fundamentais de Platão, representados centenas de vezes em muitas escolas da Itália. Resulta daí, com precisão, o projeto e o desenvolvimento de uma educação perpétua, tomada como finalidade da filosofia terapêutica. Melhor seria dizer de uma filosofia magistral, isto é, nascida para ser comunicada e para se fazer compreender em suas finalidades.
Por outro lado, de onde teria nascido a tradição filosófica se o primeiro filósofo, além de ser um grande pensador, não tivesse sido também um grande mestre, a ponto de fazer seu discípulo um filósofo e não um poeta ou um beato? Capítulo 1. A questão platônica. 1. A vida e as obras. Platão nasceu em Atenas no ano de 428-27 a.C. Seu nome verdadeiro era Aristócles. Platão é um cognome derivado, como dizem alguns, do seu vigor físico, ou, como dizem outros, da amplitude do seu estilo ou da dimensão da sua fronte. Em grego, platos quer dizer amplitude, largura, extensão. Seu pai tinha entre seus antepassados o rei Codro, e a mãe tinha parentesco com Solon. É, portanto, óbvio que Platão, desde a juventude, tenha visto na vida política seu próprio ideal. O nascimento, a inteligência e as atitudes pessoais, tudo apontava para aquela direção. Esse é um dado biográfico absolutamente essencial e que, no fundo, tem incidência sobre a substância mesma do seu pensamento. Aristóteles diz que Platão, Aristóteles pode ser ouvido aqui no canal, Aristóteles diz que Platão foi a princípio discípulo do filósofo heraclítico Crátilo e em seguida de Sócrates. O encontro de Platão com Sócrates ocorre provavelmente em torno dos seus 20 anos. É certo que Platão, como a maior parte de outros jovens, frequentou Sócrates não para fazer da filosofia o objetivo da sua própria vida, mas para, por meio dela, melhor preparar-se para a vida política. Os acontecimentos posteriores encaminharam a sua vida em outra direção. Platão deve ter feito um primeiro contato direto com a vida política em 404-403 a.C., quando a aristocracia tomou o poder e 2 dos seus parentes, Cármides e Crítias, fizeram parte do primeiro escalão do governo oligárquico. Mas tratou-se sem dúvida de uma experiência amarga e decepcionante, por causa dos métodos facciosos e violentos que Platão vê serem impostos em ação justamente por aqueles nos quais havia nutrido a sua confiança. A decepção com os métodos da política praticada em Atenas atinge seu auge em 399 a.C., quando Sócrates foi condenado à morte pelo grupo de democratas que havia retomado o poder. De tal modo, Platão se convence de que, por ora, seria melhor manter-se longe da política militante. Após o ano de 399 a.C., Platão, com alguns outros socráticos, foi hospedado em Megara por Euclides, provavelmente para evitar possíveis perseguições que poderiam ocorrer pelo fato de terem feito parte do círculo socrático. Mas ali não se deteve por muito tempo. Em 388 a.C., quando estava com cerca de 40 anos, ele partiu em direção à Itália. Se, como há referências, Platão também foi ao Egito e a Cirene, isso deve ter ocorrido antes de 388, mas a autobiografia contida na Carta 7ª não diz nada a esse respeito. Aquilo que o moveu à Itália deve certamente ter sido o desejo de conhecer as comunidades dos pitagóricos. Ele conheceu, de fato, Árquitas. Durante essa viagem, foi convidado para ir a Siracusa, na Sicília, pelo tirano Dionísio I, em quem esperava incutir o ideal do rei filósofo, que já havia exposto no Górgias, obra que precede tal viagem. Em Siracusa, logo Platão acaba por entrar em atrito com o tirano e com a corte, sustentando aqueles princípios expressos em Górgias. Desenvolve, ao contrário, um forte vínculo de amizade com Dion, parente do tirano, em quem Platão crê encontrar um discípulo capaz de se tornar rei filósofo. Dionísio irritou-se a ponto de fazer com que fosse vendido como escravo por um embaixador espartano em Egina. Ou talvez, mais simplesmente, ao ter sido obrigado a desembarcar em Egina, que estava em guerra com Atenas, Platão foi mantido como escravo, mas, afortunadamente, foi resgatado por Anicérides, de Cirene, que ali se encontrava no momento. De volta a Atenas, fundou a Academia, em um ginásio situado num local dedicado ao herói Academo,
e daí o nome academia, sendo o Mênon provavelmente o primeiro manifesto da nova escola. A academia logo se consolidou e atraiu numerosos jovens e também homens ilustres. Em 367 a.C., Platão faz uma segunda viagem à Sicília. Após a morte de Dionísio I, sucedeu o seu filho Dionísio II, que, na opinião de Dion, poderia favorecer os projetos de Platão muito mais que o pai. Mas Dionísio II não se mostrou diferente e exilou Dion, acusando-o de tramar contra ele, e manteve Platão quase como um prisioneiro. Apenas por ter se empenhado em uma guerra, Dionísio finalmente deixou que Platão retornasse a Atenas. Em 361 a.C., Platão retorna pela terceira vez à Sicília. Após seu retorno a Atenas, encontrou Dion, que ali havia se refugiado, e o convenceu a aceitar um novo insistente convite de Dionísio, que o queria na corte para poder completar sua preparação filosófica, esperando que, de tal modo, Dionísio o readmitisse em Siracusa. Mas foi um grave erro acreditar na mudança de sentimentos de Dionísio. Platão teria de fato arriscado a sua vida, não fosse a intervenção de Árquitas e dos tarantinos a salvá-lo. Dion conseguiu, em 357 a.C., retomar o poder em Siracusa, mas não por muito tempo. Foi assassinado em 353 a.C. Em 360, Platão retornou a Atenas e ali permaneceu na direção da academia até a sua morte, em 374 a.C. Os escritos de Platão chegaram a nós de modo completo. A ordem que lhes foi dada pelo gramático Trasilo, século I d.C., baseou-se no conteúdo dos 36 escritos, que foram subdivididos em 9 tetralogias. 1. Eutífron, Apologia de Sócrates. Criton, Fédon. 2. Crátilo, Teeteto, Sofista, Político. 3. Parmênides, Filebo, Banquete, Fedro. 4. Primeiro Alcibíades, segundo Alcibíades, Hiparco, Amantes. 5. Teages, Cármides, Laques, Lísias. 6. Eutidemo, Protágoras, Górgias, Mênon. 7. Hípias Menor, Hípias Maior, Ion, Menexeno. 8. Clitofon, República, Timeu, Crítias. E 9. Minos, Leis, Epinomes, Cartas. A interpretação correta e a avaliação desses escritos apresentam uma série de problemas complexos, que em seu conjunto constituem aquilo que foi denominado questão platônica. 2. Autenticidade e cronologia dos escritos. O primeiro problema que surge diante dos 36 escritos diz respeito à autenticidade. São todos obras de Platão ou há também alguns inautênticos? E quais seriam? Há um grande debate na crítica acerca desses problemas desde o século XIX, colocando em dúvida a autenticidade de quase todos os diálogos. Posteriormente, o problema perdeu intensidade e hoje tende-se a considerar quase todos os diálogos como autênticos. O segundo problema diz respeito à cronologia desses escritos. Não se trata de um simples problema de erudição, já que o pensamento de Platão desenvolveu-se gradualmente, crescendo sobre si mesmo. A partir do fim do século XIX, em parte graças aos critérios estilométricos, ou seja, do estudo científico das características estilísticas das várias obras, foi possível fornecer ao problema uma resposta ao menos parcial. Partindo-se das leis, que são certamente o último escrito de Platão, e depois de uma acurada circunscrição das características estilísticas dessa obra, buscou-se estabelecer quais outros escritos correspondem a tais características. De tal modo, foi possível concluir, ainda que por meio de outros critérios colaterais, que provavelmente os escritos do último período são, na ordem, Teeteto, Parmênides, Sofista, Político, Filebo, Timeu,
Crítias e leis. A República pertence à fase central da produção platônica, precedida por Fédon e do banquete, e seguida por Fedro. Pôde-se convencionar que um grupo de diálogos representa o período de amadurecimento e de passagem da fase juvenil para a fase mais original. O Górgias pertence provavelmente ao período imediatamente anterior à primeira viagem à Itália, e o Mênon ao período imediatamente seguinte. A esse período pertence provavelmente também o Crátilo. O Protágoras talvez seja o coroamento da primeira atividade. Os outros diálogos, sobretudo os mais breves, são, na maior parte, escritos de juventude, como, de resto, é confirmado pela temática tipicamente socrática neles discutida. Alguns, em seguida, podem certamente ter sido retocados e parcialmente refeitos na idade madura. De qualquer modo, no estado atual dos estudos, uma vez acertado que os assim chamados diálogos dialéticos, Parmênides, sofista, político, Filebo, são obra da maturidade, mesmo que em relação aos primeiros escritos permaneçam incertezas, é possível reconstruir o pensamento platônico de maneira bastante satisfatória. A princípio, Platão tratou de uma problemática predominantemente ética, ético-política, movendo-se exatamente a partir da posição que pertencia a Sócrates. Em seguida, dá-se conta da necessidade de recuperar as instâncias da filosofia da physis. Mas a recuperação dos elementos ontocosmológicos dos físicos é feita de modo profundamente original e antes mediante uma autêntica revolução do pensamento, que o próprio Platão chamou de segunda navegação, a navegação que o levou à descoberta do suprassensível, do ser suprafísico, como veremos no segundo capítulo. A descoberta do ser suprassensível e de suas categorias leva a um processo de revisão de uma série de antigos problemas, fazendo, por outro lado, que surjam uma série de novos problemas, que Platão tematizou e aprofundou gradualmente nos diálogos de maturidade e de velhice, de modo incessante. Mas falaremos disso ao longo da exposição do seu pensamento. Há aqui um quadro a respeito da subdivisão das obras de Platão em escritos de juventude e socráticos, escritos de maturidade e escritos de velhice. Os escritos de juventude e socráticos são Apologia, Criton, Ion, Lax, Lísias, Cármides, Eutífron, Eutidemo, Hípias Menor, Crátilo, Hípias Maior, Menexeno, Górgias, Protágoras. Escritos de maturidade são Mênon, Fédon, Banquete, República, Fedro. E os escritos de velhice são Parmênides, Teeteto, Sofista, Político, Filebo, Timeu, Crítias, Leis e Cartas, 7ª e 8ª. 3. As doutrinas não escritas. Sobretudo ao longo das últimas décadas, surgiu em primeiro plano um terceiro problema, o das assim chamadas doutrinas não escritas, ágrafa dogmata, que tornou a questão platônica muito mais complexa, mas que por muitos aspectos mostrou-se de importância decisiva. Hoje, com efeito, muitos estudiosos consideram que depende da solução desse problema a correta compreensão do pensamento platônico em geral e da própria história do platonismo na antiguidade. Fontes antigas dizem que Platão proferiu cursos internos à academia intitulados Sobre o Bem, que ele não quis fixar por escrito. Nesses cursos ele abordava as realidades últimas e supremas, ou seja, os primeiros princípios, e conduzia os discípulos a compreender tais princípios por meio de um rigoroso percurso metódico e dialético. Platão estava profundamente convencido de que essas realidades últimas e supremas não podiam ser comunicadas senão mediante uma preparação adequada e por verificações rigorosas que podiam ser realizadas apenas pelo diálogo vivo e na dimensão da oralidade dialética. O próprio Platão diz em sua carta 7ª, abre aspas,
O conhecimento dessas coisas não pode ser comunicado como outros conhecimentos, mas após muitas discussões a seu respeito e após uma mudança de vida, subitamente, como a luz que se acende de uma centelha, assim nascendo na alma que se alimenta por si mesma. Essas coisas são apreendidas necessariamente em conjunto, e em conjunto aprende-se o falso e o verdadeiro que concerne a qualquer realidade, após uma aplicação total e após muito tempo, como disse no início. Friccionando-se umas nas outras, tais coisas, ou seja, nomes e definições e visões e sensações, e sendo postas à prova por refutações benévolas e ensaiadas em discussões feitas sem inveja, resplandece subitamente o conhecimento de cada uma e a intuição do intelecto para aquele que realiza o máximo esforço possível a capacidade humana. Fecha aspas. Platão mostrou-se muito firme a esse respeito, e sua decisão foi categórica. Acerca dessas coisas não há nenhum escrito meu, nem jamais haverá. Alguns dos discípulos que assistiram a tais lições devem ter posto essas doutrinas por escrito no momento em que foram proferidas. Platão desaprovou, ou antes condenou explicitamente tais escritos, considerando-os nocivos e inúteis, pelas razões já ditas. Mas também admitiu que alguns desses discípulos haviam compreendido bem suas lições. Em conclusão, para compreender Platão, devemos levar em conta, além dos diálogos escritos, também essas doutrinas não escritas transmitidas pela tradição indireta, que dizem respeito a elementos-chave de todo o sistema. Atualmente, muitos estão convencidos de que alguns diálogos e, sobretudo, algumas das suas partes, consideradas passagens enigmáticas ou problemáticas, recebem nova luz se forem postas em conexão com as doutrinas não escritas. Portanto, os diálogos escritos elaboram um discurso que conduz a um nível elevado, mas o ponto conclusivo encontra-se apenas nas doutrinas não escritas expostas naquelas lições sobre o bem, feitas no interior da academia, que, portanto, deveriam constituir um ponto de referência essencial na medida em que, de algum modo, foram transmitidas. 4. Sócrates nos diálogos platônicos. Platão não quis escrever apenas sobre seus princípios últimos, mas também acerca daquelas coisas sobre as quais considera poder escrever, recusou-se a ser sistemático, procurando reproduzir o espírito do diálogo socrático, imitando sua peculiaridade, ou seja, reproduzindo aquela incessante interrogação com todas as dificuldades da dúvida, com os desvios imprevistos que impelem a verdade, sem revelá-la, mas solicitando a alma a buscar encontrá-la, com rupturas dramáticas que preparam investigações ulteriores. Nasce assim o diálogo socrático, que se torna gênero literário específico adotado por numerosos discípulos de Sócrates e também por filósofos posteriores. Platão foi provavelmente o inventor desse gênero, do qual damos os exemplos da Apologia, Crátilo, Criton, Eutífron e Protágoras, e, sem dúvida, o único representante autêntico, já que somente nele é reconhecível a verdadeira natureza do filosofar socrático, o que nos outros escritores decai num maneirismo banal. A escrita filosófica para Platão é, portanto, o diálogo, e Sócrates é o protagonista da maioria dos seus diálogos, constituindo a principal máscara de Platão, os quais discutirá com um ou mais interlocutores, e além desses, igualmente importante é o papel do leitor, que será a ele chamado como interlocutor absolutamente insubstituível, pois ao leitor será legada a tarefa de tratar de modo maiêutico a solução de muitos dos problemas discutidos. É evidente, com base no que foi dito, que o Sócrates dos diálogos platônicos passa de pessoa histórica a personagem da ação dialógica, de modo que, para compreender Platão, como já Hegel havia entendido, não cabe perguntar o que nos diálogos pertence a Sócrates ou a Platão. Com efeito, Platão opera sempre, do início ao fim, uma transformação do plano histórico ao teórico, e nessa perspectiva teórica devem ser lidos todos os escritos de Platão. Portanto,
O Sócrates dos diálogos, na verdade, é Platão. E o Platão escrito, pelas razões supracitadas, deve ser lido levando-se em conta o Platão não escrito. É de qualquer modo errado ler os diálogos como fontes autônomas do pensamento platônico, repudiando assim a tradição indireta. 5. O significado do mito em Platão. A filosofia nasceu como distanciamento do logos em relação ao mito e à fantasia. Os sofistas fizeram um uso funcional, alguns dizem iluminista, ou seja, racionalista, do mito. Mas Sócrates condenou esse uso, exigindo o rigoroso procedimento dialético. Platão, a princípio, partilha essa posição socrática, mas já a partir do Górgias, revalorizou o expediente mitológico, que sucessivamente utilizou de modo constante e ao qual atribuiu uma grande importância. Como se explica esse fato? Como agora a filosofia volta a subsumir o mito? Seria talvez uma involução? Uma abdicação parcial da filosofia em relação às suas próprias prerrogativas? Uma renúncia à coerência? Ou, de todo modo, um sintoma de desconfiança em si? Em suma, que sentido tem o mito em Platão? A esse questionamento foram dadas respostas muito diversas e suas soluções mais extremas foram assumidas por Hegel no século XIX e posteriormente pela escola de Heidegger. Hegel e seus seguidores vê no mito platônico um impedimento ao pensamento, uma imaturidade do logos que ainda não adquiriu plena liberdade. Ao contrário, a escola de Heidegger encontra no mito a mais autêntica expressão do pensamento platônico. Com efeito, o logos apreende o ser, mas não tem vida. O mito vem em seu auxílio para explicar a vida, não apreensível pelo logos. Platão reavalia o mito na medida em que começa a reavaliar algumas teses fundamentais do orfismo e da sua tendência mística e seu componente religioso. Nele, o mito é expressão de fé e de crença, mais que de fantasia. Com efeito, em muitos diálogos, do Górgias em diante, a filosofia de Platão, no que concerne a certos temas, torna-se uma forma de fé racionalizada. O mito busca um esclarecimento no logos, e o logos busca um complemento no mito. Platão confere à força do mito a tarefa, quando a razão chega aos limites extremos de suas possibilidades, de superar intuitivamente esses limites, elevando o espírito a uma visão, ou ao menos a uma tensão, que se pode chamar de meta-racional. Além disso, pode-se notar de modo particular que o mito do qual Platão faz uso metódico é essencialmente diferente do mito pré-filosófico, que ainda não conhecia o logos. Trata-se de um mito que, como dissemos, não apenas é expressão de fé mais do que de estupor fantástico, é também um mito que não subordina o logos a si, mas estimula o logos e o fecunda, no sentido em que explicamos, e por isso é um mito que, ao ser criado, simultaneamente é desmitizado, vindo do próprio logos, despojado de seus elementos fantásticos, para fazê-lo manter apenas os poderes alusivos e intuitivos. No entanto, a explicação mais clara do que dissemos pode ser encontrada em Fédon, no trecho que segue imediatamente a narração de um dos mais grandiosos mitos pelos quais Platão procurou representar a sorte das almas no além. Abre aspas. Certamente, sustentar que as coisas sejam verdadeiramente desse modo como expus não convém a um homem de bom senso, mas sustentar que ou isto ou algo similar deva acontecer a nossas almas e a seus destinos, considerando que se concluiu que a alma é imortal, ora, isso parece-me conveniente, e se pode correr o risco de crê-lo, pois o risco é belo. E é preciso que com essas crenças nos encantemos a nós mesmos. E é por isso que, de uma parte, trago-me o mito. Fecha aspas. Portanto, se queremos compreender Platão, é preciso conferir ao mito seu papel e seu valor. Erram tanto aqueles que o querem eliminar em favor do puro logos, quanto aqueles que o pretendem priorizar e supervalorizar, como se fosse a sua superação, mitologia. 6.
caráter poliédrico e polivalente do filosofar platônico. Platão mostrou paulatinamente, ao longo dos séculos, faces diferentes, mas é propriamente nessa multiplicidade de faces que está o segredo do fascínio que ele exerceu em toda a história espiritual do Ocidente. Isso começa já a partir dos filósofos da academia, com a leitura de Platão em chave metafísica e gnosiológica, concentrando na teoria das ideias e no conhecimento das ideias o fulcro do platonismo. Em seguida, com o neoplatonismo, acreditou-se encontrar a mais autêntica mensagem platônica na temática religiosa, na ânsia pelo divino e, em geral, na dimensão mística, presente de modo maciço na maior parte dos diálogos. Foram essas duas interpretações que, de diversos modos, prolongaram-se até os tempos modernos, até que, ao longo do século passado, surgiu uma terceira, original e sugestiva, que se concentrou na temática política, ou melhor, ético-política educativa, a essência do platonismo. Temática que foi quase totalmente ignorada no passado, ou talvez não lhe tenha sido dado o devido valor. Mas Platão, na Carta 7ª, que apenas no século XX foi considerada autêntica, diz claramente que a sua paixão primeira foi exatamente a política. E sua própria vida o confirma, sobretudo com as experiências sicilianas. Paradoxalmente, também o confirmam os títulos das obras-primas platônicas da República, as leis. Por fim, há algumas décadas, recuperou-se a dimensão da oralidade dialética e o sentido daquelas coisas últimas que Platão quis que permanecessem não escritas. No entanto, cremos que o verdadeiro Platão não é identificável com nenhuma dessas perspectivas assumidas de modo isolado como unicamente válidas, mas que pode ser reencontrado antes em todas as direções conjuntamente, na dinâmica que lhe é própria. As 3 primeiras propostas de leitura, com efeito, iluminam, como dissemos, 3 faces efetivas da poliédrica e polivalente especulação platônica, 3 dimensões, 3 componentes ou 3 linhas de força que emergem constantemente, acentuadas ou distanciadas de modo variável por diferentes escritos, se não por seu conjunto. A quarta, a da oralidade dialética, explica a razão dessa polivalência e desse caráter poliédrico, deixando transparecer claramente os verdadeiros contornos do sistema platônico. Síntese dos diálogos: Apologia de Sócrates, Crátilo, Críton, Eutífron e Protágoras. Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates, escrita em algum ano após 399 a.C., é o único diálogo no qual o próprio Sócrates aparece no título. Em muitos dos outros diálogos, Sócrates é o protagonista, mas como máscara dramática, mediante a qual Platão expressa o seu próprio pensamento, enquanto na Apologia apresenta a verdade histórica acerca do processo de defesa do Sócrates. Os promotores do processo foram Ânito, Lícon, Meleto, proponente da denúncia. Sócrates era acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper a juventude. No tribunal, Sócrates pronuncia 3 discursos, o primeiro em defesa contra as acusações que lhe são dirigidas, seja pelos mais antigos inimigos, seja pelos novos. Na votação, 280 dos 500 juízes votaram contra Sócrates, 220 a seu favor. Conforme a lei ateniense, se 250 tivessem votado a seu favor, ele teria sido absolvido. A diferença, portanto, era de apenas 30 votos. A lei ateniense permitia aos condenados pronunciar, após a condenação, um novo discurso para convencer os juízes a moderar a pena. Entretanto, Sócrates sustenta não merecer uma pena, mas um prêmio por aquilo que havia feito pela cidade. Os resultados foram desastrosos. 360 votaram contra ele e apenas 140 a seu favor. Nesse ponto, o condenado não teria mais nenhum direito de falar. Mas Sócrates, enquanto esperava ser levado ao cárcere, fez um discurso de despedida. Os conceitos de fundo do pensamento de Sócrates são os seguintes: a virtude não nasce das riquezas,
Mas da virtude mesma nascem todas as riquezas e todos os bens dos homens, sejam públicos, sejam privados. O bem maior para o homem é raciocinar diariamente acerca da virtude. Discutir e submeter a si mesmo e aos outros a exame, enquanto uma vida sem exame não é digna de ser vivida. A aqueles que o condenavam à morte, Sócrates por fim exprimia uma grande verdade. Matando um homem, não se mata a ideia que ele criou, mas a reforça. Deixo dito que a Apologia de Sócrates é também conhecido como Defesa de Sócrates e pode ser ouvido aqui no canal. Crátilo. O Crátilo, escrito em torno de 385 a.C., recentemente foi posto em primeiro plano, sobretudo por influência dos estudiosos da linguística. Na verdade, esse diálogo discute a função e o estatuto dos nomes para o conhecimento das coisas que eles designam, nos planos gnosiológico e metafísico. 1. A primeira tese discutida, de inspiração sofístico-protagórea, é sustentada por Hermógenes, segundo o qual as coisas têm seu nome não da sua natureza, mas das leis e dos costumes, sendo, portanto, pura convenção. Segundo, a segunda tese discutida é sustentada pelo filósofo heraclítico Carátilo, segundo o qual os nomes correspondem propriamente à natureza das coisas. Portanto, a ciência dos nomes é também a ciência das coisas. E terceiro, Sócrates procura encontrar uma mediação entre as duas teses opostas. O importante exame das etimologias de vários nomes constitui uma síntese do patrimônio dos conhecimentos na matéria a partir de Homero e Hesíodo, com contribuições dos poetas, de Heráclito, dos trágicos e dos sofistas. Tem uma grande importância histórico-cultural, mas limitada validade doutrinal. Além disso, essas análises são apresentadas em chave irônica, como vaticínios de um discípulo. Sócrates diz que desconfia delas e lhes atribui um valor puramente funcional. A verdade, segundo Platão, é esta: os nomes são convencionais, ainda que algumas vezes visem exprimir a natureza das coisas. É preciso conhecer as coisas em si mesmas, e não por seus nomes. Contudo, o filósofo que atinge a verdade por meio da dialética sabe como julgá-los e usá-los de modo adequado. Críton. Críton pode ser ouvido aqui no canal. O Críton é considerado por muitos como tendo sido escrito nos mesmos anos da Apologia, mas, conforme outros, data de muito mais tarde, em razão da presença de algumas ideias que não aparecem nos primeiros, mas nos últimos escritos. Platão narra que muitos discípulos, conduzidos por Críton, contemporâneo e grande amigo de Sócrates, haviam planejado a sua fuga da prisão a fim de salvá-lo da pena de morte, pois ele havia sido condenado injustamente. Sócrates recusa esse projeto de modo claro e explica as razões dessa recusa. A grande ideia de fundo, expressa no diálogo, é a seguinte: não é preciso restituir a injustiça, e não é preciso fazer mal a nenhum homem, nem mesmo se alguém sofre algo por sua causa. De nenhum modo é justo cometer injustiça, nem retribuir a injustiça, nem recebendo um mal, vingar-se, pagando o mal com o mal. Sua fuga do cárcere seria uma injustiça contra o Estado. Sócrates sustenta outra grande ideia verdadeiramente inovadora, que é aquela que justamente se pode chamar de tese da revolução da não-violência, segundo a qual a verdadeira vitória não consiste em impor com violência sua própria vontade, mas em persuadir e convencer os outros, e em particular a cidade que o condenou de modo injusto. Não se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar seu posto, mas na guerra, no tribunal ou em qualquer outro lugar, é preciso fazer aquilo que a pátria e a cidade ordenam, ou persuadi-la do que consiste a justiça. E, ao contrário, fazer uso da violência não é algo são, nem nos confrontos com a mãe, nem nos confrontos com o pai, tanto menos nos confrontos com a pátria.
Eutífron. O Eutífron é um diálogo da juventude de Platão que se desenvolve entre Sócrates e o personagem que dá nome ao diálogo, acerca do tema da piedade. Eutífron deveria responder às perguntas de Sócrates sobre esse tema de modo adequado, pois era um sacerdote. Na verdade, Eutífron revela-se de capacidade intelectual, além de moral, muito limitada. Portanto, o diálogo não pode concluir-se senão de modo aporético. É o próprio leitor que deve tirar suas conclusões, enquanto Platão apresenta as premissas necessárias para resolver o problema de modo adequado. As 5 definições da essência da piedade que Eutífron apresenta revelam-se todas inconsistentes e falaciosas. Em primeiro lugar, a piedade seria aquilo que o próprio Eutífron está fazendo, acusando o próprio pai, considerado por ele responsável pela morte casual de um servo. Em segundo lugar, a piedade é definida como aquilo que é caro aos deuses. Como terceira definição, a piedade é apresentada como aquilo que é caro a tudo que diz respeito a todos os deuses. Como quarta definição, por indicação de Sócrates, a piedade é apresentada como parte do justo. Eutífron não sabe, entretanto, tirar disso as devidas consequências e define o caráter específico da piedade como capacidade de pedir e dar aos deuses. Definição esta que retorna à segunda. Em realidade, a piedade não é tal na medida em que é cara aos deuses, mas é cara aos deuses por si mesma, ou seja, na medida em que é piedade. A piedade não é tal na medida em que é cara aos deuses, mas é cara aos deuses por si mesma, ou seja, na medida em que é piedade. A piedade, portanto, por sua própria natureza, é amável em si mesma e, portanto, amada. O verdadeiro Deus, não aquele da opinião comum dos gregos, ama a piedade, na medida em que a piedade é, por sua própria natureza, um bem. Protágoras. O Protágoras é o último diálogo da juventude de Platão. É uma obra-prima, tanto do ponto de vista filosófico quanto literário, sendo uma comédia em chave dialética, escrita com uma ironia levada ao extremo. O diálogo de Sócrates com Protágoras inicia-se com uma discussão que questiona se a virtude pode ser ensinada. O sofista sustenta que a virtude é ensinada por todos, mas melhor por ele do que pelos outros, como mestre da virtude. Sócrates, para superar as dúvidas sobre a possibilidade de se ensinar a virtude, formula o problema da essência e da unidade da virtude. O sofista não se mostra em condições de explicar sua tese, ou seja, em que sentido as várias virtudes são partes de um todo, mas diferentes entre si e em relação ao todo, e cai em contradição ao sustentar que um homem pode ser injusto, mas ter a virtude da coragem. Enfim, refugia-se na tese de que o bem é relativo e que não é compatível com as rígidas deduções socráticas. Sócrates pretende ir embora, mas aceita continuar a discussão pela intervenção de Cálias, de Alcebíades, de Crítias, de Pródico e Hípias. Protágoras desloca a discussão para o plano da exegese dos poetas, interpretando um poema de Simônides. Sócrates responde a essa proposição de Protágoras com 3 interpretações do poema, ainda mais tolas que a do sofista, logo com um estupendo jogo de farsa. Retorna-se, portanto, à discussão conceitual, e Sócrates mostra como a virtude é una e é ciência. Ainda que se aceitasse a tese comum de que o bem é o prazer, tudo dependeria não do próprio prazer, mas da escolha que se faz dos verdadeiros prazeres. E tal escolha só poderia ser feita por meio de uma ciência cuja explicação é remetida a outra ocasião. As teses de fundo, portanto, são a de que a virtude é uma ciência e, enquanto tal, pode ser ensinada. No Mênon, Platão explica como essa ciência é possível pela anamnese.
Aprofundamento da oralidade e a escrita. Platão como figura emblemática da grande mudança cultural do Ocidente. Eric Havelock, em uma obra póstuma, sustenta que Platão, pelo conjunto dos seus escritos, marcou a passagem da cultura do passado para a do futuro, não apenas do mundo grego em particular, mas do Ocidente em geral, e escreve, abre aspas, o grande divisor de águas da história do pensamento teórico grego, seja pela consideração da natureza ou do homem, coincide não com o período de atividade socrática, mas com a primeira metade do século IV a.C., quando um homem originário de Atenas, combinando a arte literária nascida em sua cidade, isto é, a arte dramática, com o empreendimento intelectualmente iniciado na Jônia e retomada por Sócrates, introduz no mundo grego, bem como naquele de seus herdeiros culturais, um consistente corpus de escritos destinados a leitores, o primeiro de seu gênero na história de nossa espécie. Fecha aspas. Portanto, daquele corpus de escritos formou-se e consolidou-se, do modo direto e indireto, grande parte do pensamento do Ocidente. E ainda hoje a influência de Platão tem um peso significativo. Continua sendo o filósofo mais lido de todos os tempos no Ocidente, e seus livros continuam a ser best-sellers. Como se explica, então, o fato de que ele mesmo tinha criticado a escrita e tenha dito que o filósofo não escreve as coisas de maior valor e que sobre tais coisas jamais haveria um escrito seu? Platão é, em verdade, como uma extraordinária erma bifronte, simultaneamente defendeu e criticou a escrita. Como veremos. A defesa da escrita e as 3 regras do escrever de modo correto. Platão demonstrou que a verdadeira arte de escrever pode fundar-se somente sobre a arte dialética e, portanto, sobre a filosofia, que se baseia no método dialético. Por isso, somente pode ser verdadeiro escritor quem for filósofo. Em primeiro lugar, quem escreve deve conhecer muito bem aquilo sobre o que pretende falar. Deve aprender sua essência, apreender sua essência, ou seja, conhecer sua ideia e saber defini-la de modo adequado. Deve conhecer a natureza da alma das pessoas às quais se dirige em várias formas, pois as almas dos homens são muito diversas entre si e têm diferentes capacidades de receber as mensagens que lhes são comunicadas. E deve construir seus discursos em função das capacidades de serem recebidos por aqueles tipos específicos de almas às quais pretende dirigir-se. Esses são conceitos que lançam a base da arte da comunicação no mais alto grau na cultura ocidental e que são válidos para todos os tempos. Platão aplica em seus escritos exatamente tais regras e, em particular, põe em ato aquilo que é estabelecido pela 3ª regra. Em cada diálogo, apresenta uma discussão acerca da coisa em questão, não de modo abstrato, mas em concreto, ou seja, conforme a dimensão imposta pelas capacidades da alma do interlocutor e, portanto, em justa proporção com as características e com as capacidades da alma de tal interlocutor, seja do ponto de vista quantitativo, seja qualitativo. E justamente por isso os diálogos platônicos têm, em sua maior parte, como título não o nome do protagonista, mas do deuteragonista, do personagem ao qual são dirigidas as mensagens, e com base em suas capacidades de recebê-las. O dialético foi caracterizado por Platão como aquele que está em condições de apreender o momento certo de falar e de calar. E em poucos casos o calar assumido por Sócrates em alguns diálogos deve-se a esta regra. Conforme o tipo de personagem com quem fala, Sócrates, justamente porque é um verdadeiro dialético, deve calar-se, pois a alma daquele personagem com quem fala no momento não está em condições de receber os desenvolvimentos do problema e suas soluções. E exatamente por esse motivo, não poucos diálogos, sobretudo os de juventude, terminam de maneira aporética. Porque, embora defendendo a escrita, Platão estabelece a oralidade dialética acima da escrita. O filósofo, como verdadeiro dialético,
é o melhor escritor. Mas, propriamente como filósofo, vai além da escrita. Se alguém escreve tudo aquilo que conhece, é um poeta, um legislador ou um logógrafo. Um escritor de discursos, logógrafo. O filósofo é filósofo na medida em que possui as coisas de maior valor com relação àquelas que pôs por escrito. A escrita é um jogo muito belo, muito mais belo que qualquer outro jogo. Mas ainda mais belo é o esforço e a seriedade de quem tem o conhecimento verdadeiro e não escreve nas linhas de um papel, mas na alma dos homens capazes de receber suas mensagens e defendê-las. A escrita é como um jogo muito belo, muito mais belo do que qualquer outro jogo, mas ainda mais belo é o esforço e a seriedade de quem tem o conhecimento verdadeiro e não escreve nas linhas de um papel, mas na alma dos homens capazes de receber suas mensagens e defendê-las. Platão considerou seus diálogos escritos um jogo sublime e julgou mais sério aquilo que fez em sua escola, escrevendo nas almas de homens escolhidos as coisas que para ele eram de maior valor. Essa era uma ideia tipicamente socrática. Também Antístenes, um dos seguidores de Sócrates, nos diz que a um amigo que se lamentava para ele de ter perdido anotações escritas acerca de algumas coisas que o interessavam de modo particular, teria respondido o seguinte: deverias ter escrito tais coisas, não no papel, mas na alma. Os problemas de fundo suscitados pelas doutrinas não escritas, ágrafa dogmata. Pode-se dizer que atualmente não há nenhum estudioso de bom senso que negue a existência das doutrinas não escritas, ou seja, daquelas doutrinas que Platão expunha em suas lições na academia, que se intitulavam Sobre o Bem, mas que não as escrevia. O autotestemunho do próprio Platão, no final do Fedro e na Carta Sétima, e os testemunhos dos discípulos, a começar pelo de Aristóteles, sobre a teoria dos princípios primeiros e supremos, além das ideias, são inquestionáveis. Alguns consideram que Platão amadureceu essas teorias na última parte da sua vida e que se sentem os seus efeitos nos diálogos posteriores à República. Outros, ao contrário, pensam que ressonâncias precisas dessas doutrinas encontram-se claramente a partir dos diálogos centrais, como o Banquete, que pode ser ouvido aqui no canal, e Fédon, e mais fortemente na República. As razões pelas quais Platão negava a oportunidade de escrever sobre tais coisas são as descritas a seguir. Em primeiro lugar, o conhecimento de tais coisas não pode ser comunicado e apreendido tal como o conhecimento das outras, na medida em que, como já dissemos acima, requer uma estreita comunhão entre quem ensina e quem aprende, a fim de que nasça na própria alma de quem aprende a luz que ilumina a verdade. Tais conhecimentos, contudo, não são incomunicáveis entre si, ou seja, inefáveis, mas somente não comunicáveis, tais como os outros conhecimentos, na medida em que requerem dotes especiais e longo trabalho da parte de quem os queira aprender, preparação matemática e dialética. Platão diz ainda que tais doutrinas poderiam ser postas por escrito do melhor modo por ele mesmo, mas dizia que quem as compreende não tem necessidade de as ler, enquanto as tem escritas na alma e não as esquecem, e que todos aqueles que não as receberam e compreenderam de modo adequado não a poderiam compreender. Platão sustenta, além disso, a tese do caráter inoportuno da comunicação de tais doutrinas por escrito a muitos. Com efeito, a multidão não as compreenderia e as desprezaria, ou mesmo se encheria de presunção, convencida de ter aprendido grandes coisas que, na verdade, não seriam compreendidas pelos de fora da academia. Abre aspas. Isto sei, que se devessem ser postas por escrito ou ser ditas, o faria do melhor modo possível,
e que, se fossem mal escritas, não me perturbaria. Se ao contrário cresce que devessem ser escritas e se pudessem comunicar de modo adequado a muitos, o que poderia ter feito de mais belo em minha vida, se não escrever uma doutrina enormemente proveitosa aos homens e trazer à luz para todos a natureza das coisas? Mas não creio que uma abordagem e uma comunicação sobre tais argumentos seja um benefício para os homens, senão para uns poucos que por si são capazes de encontrar o verdadeiro com poucas indicações dadas a eles, enquanto outros se preencheriam, alguns de um injusto desprezo, em nada conveniente, outros, ao contrário, de uma soberba e vazia presunção, convictos de ter aprendido coisas magníficas. Fecha aspas. Naturalmente, é possível perguntar como nunca Platão considerou inútil também fornecer um escrito sobre tais coisas, para ser usado como instrumento hipominemático, ou seja, para suscitar a memória de quem havia compreendido bem e apreendido no âmbito da oralidade dialética. Contudo, o próprio Platão fornece a tal pergunta uma resposta precisa. Abre aspas. Não há perigo de que alguém se esqueça de tais coisas, uma vez que foram bem compreendidas na alma, dado que se resumem em pouquíssimas palavras. Fecha aspas. E tais doutrinas sobre os princípios supremos do uno como medida suprema de todas as coisas, e da díade indefinida do grande e do pequeno, que são os princípios do bem e do mal, dos quais falamos acima, são aquelas que, para Platão, eram as coisas de maior valor, que recusou escrever, a fim de escrevê-las na alma dos alunos, no interior da academia.